Fala pessoal, beleza? Francisco aqui falando mais uma vez e hoje nós estamos começando esse vídeo aqui na bancada para analisarmos aqui o que acontece com um motor de corrente contínua quando nós conectamos ele a uma fonte de modo a alternar a polaridade dessa tensão. Conectando o fio laranja ao negativo, você vê que o meu motor está girando no sentido anti-horário. E se eu inverto essa polaridade, o que será que vai acontecer? Vou conectar agora o fio laranja ao polo positivo da minha fonte de tensão. E aí veja, o nosso motor passou a girar no sentido horário. Então, se eu preciso modificar o sentido de giro de um motor de corrente contínua, basta alterar a polaridade da tensão que eu aplico a esse circuito. Mas na prática, como será que nós fazemos isso? Na prática, eu não tenho como ficar trocando esses fios, trocando essa polaridade da alimentação do meu circuito. É por isso que nós vamos estudar hoje um circuito chamado circuito da ponte H. Vamos lá para o computador para ver a explicação e as simulações dos circuitos que nós vamos ver na aula de hoje. Então, como nós já vimos aqui na bancada, se eu tenho uma carga conectada em uma determinada polaridade, eu vou fazer a corrente circular em um sentido, de modo que a tensão sobre essa carga vai ter sua polaridade definida, como nós já sabemos, de acordo com aquele princípio que a corrente vai sempre entrar na carga pelo terminal de polaridade positiva. Assim, se eu plotar um gráfico dessa tensão, eu vou ter um valor de tensão positivo nesse instante de tempo. Se eu inverto a forma como eu conecto essa carga à minha fonte de tensão, o que é que vai acontecer? Agora a minha corrente vai ter o sentido oposto e, consequentemente, a polaridade da tensão também vai inverter. Então, lá no nosso gráfico, nós vamos ter agora um valor de tensão negativo. Esse é o princípio do circuito da ponte H. Mas como é que nós fazemos isso sem precisar inverter de maneira tão direta a forma de conexão dessa carga com a nossa fonte de alimentação? É aí onde vai entrar o circuito da ponte H. Basicamente, esse circuito consiste em 4 chaves conectadas dessa forma. Tenho aí as chaves CH1 até CH4. Se eu tenho a situação em que a chave 1 e a chave 4 estão fechadas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter corrente circulando no meu circuito pelo CH1, passando na carga da esquerda para a direita e retornando ao GND através da chave CH4. Nesse caso, eu teria polaridade positiva na minha carga no lado esquerdo. Abrindo as chaves CH1 e CH4 e fechando CH2 e CH3, eu agora vou ter a corrente circulando pelo meu circuito, passando pela carga da direita para a esquerda, retornando pelo GND através do CH3. Então, nessa situação, com CH2 e CH3 fechadas, o polo positivo da carga estaria conectado no lado direito desse resistor. Nós já conhecemos também um elemento que ele consegue funcionar como uma chave eletrônica. Eu posso comandá-lo através da corrente em um de seus terminais para que ele funcione como chave aberta ou chave fechada. Esse componente é o transistor. Então essa aí é a base do nosso circuito da ponte H, utilizando somente componentes discretos. Nós vamos utilizar 4 transistores TBJ do tipo NPN para montar esse circuito. Vamos lá para o LTspice verificar a simulação do circuito antes de irmos para a bancada. Eu já tenho aqui no LTspice o meu circuito montado. Veja que eu utilizei 4 transistores do tipo BC547C, que é o modelo que mais se aproxima do meu transistor que eu tenho aqui na prática. E eu fiz a polarização desses transistores através de uma resistência de base de 1 kΩ. Veja que eu fiz a conexão cruzada entre os terminais que comandam as bases desses transistores. Então eu tenho Q1 e Q6 formando um par, e Q5 e Q2 formando o segundo par. O primeiro par eu chamei de par no sentido horário e o segundo par eu chamei de par no sentido anti-horário. Para simular os botões aqui no LTspice, eu fiz a conexão de uma label direto ao meu VCC, que é uma fonte de tensão contínua de 5 volts.
Adicionei ainda labels chamadas V1 e V2 ao meu resistor central, que é a minha carga, o resistor de 100 ohms, e vamos agora verificar o resultado da simulação. Veja que nesse caso eu estou ativando os transistores Q2 e Q5, conectando o VCC a label anti-horário. Então a label horário nesse caso estará flutuando, eu não terei corrente sendo injetada nos transistores Q1 e Q6, logo eles funcionarão em corte como chave aberta. Executando aqui a nossa simulação, veja que em V1 eu tenho uma tensão de 0,07 volts, enquanto em V2 eu tenho uma tensão de aproximadamente 4,15 volts. Isso significa que nesse caso nós temos a corrente circulando pelo resistor R2 da direita para a esquerda, como já era previsto, já que nesse caso nós temos aqui a label anti-horário ativa, através da conexão aqui com o VCC. Podemos verificar ainda que nesse caso os transistores Q6 e Q1 não estão conduzindo nenhum valor de corrente. Veja que todos conduzem correntes da ordem de 10 a menos 10 amperes, uma corrente insignificante. Enquanto isso, os transistores Q5 e Q2 estão conduzindo uma corrente aí já bem relevante. Veja que no coletor do transistor Q5 eu tenho uma corrente de 40,63 mA e no coletor do transistor Q2 uma corrente também muito próxima, aí valendo 40,75 mA. Lá no nosso resistor R2 nós temos aquela corrente de 40,75 mA, como já era esperado. Se eu inverto a label conectada ao VCC, fazendo agora o VCC ser conectado direto à label com o nome horário, o que é que vai acontecer? Nós devemos ter corrente circulando pelo resistor R2 da esquerda para a direita. Vamos verificar isso executando a simulação. Então, como nós já podemos ver, temos aí a tensão no ponto V1 valendo 4,15 volts e no ponto V2 0,075 volts. Então, como nós já estávamos esperando, ocorreu a inversão da polaridade de tensão no resistor R2, consequentemente, a inversão do sentido de corrente nesse componente. Nesse momento, os transistores que estão conduzindo são os transistores Q1 e Q6. Podemos verificar aqui as correntes de Q6 e de Q1, enquanto as correntes de Q2 e Q5 possuem aqueles valores irrelevantes. A corrente da carga em relação à simulação anterior, ela foi invertida através aqui do sinal negativo, mais uma indicação de que nós temos agora a modificação do sentido de corrente nesse circuito. Se eu quero conectar a esse circuito uma carga de natureza indutiva, como é o caso de um motor, nós temos que ter cuidado na proteção dos nossos transistores. Nós sabemos que essas cargas de natureza indutiva, elas armazenam energia em forma de corrente e no momento que esses transistores abrem e não existe mais um caminho fechado para a circulação dessa corrente, essa energia gera um pico de tensão entre os terminais dessa carga e isso pode provocar o dano nos nossos transistores. Para isso, nós vamos adicionar aqui ao circuito 4 diodos, que nós conhecemos como diodos de roda livre. Qual é a função desse diodo? É fechar esse circuito momentaneamente, enquanto o nosso motor vai se descarregando. Estou fazendo aqui rapidamente a conexão desses diodos. Veja que esses diodos eles são conectados de modo a ficarem reversamente polarizados quando do funcionamento normal do circuito. Assim, esses diodos só passarão a conduzir corrente nos momentos em que a nossa carga estiver sofrendo o processo de descarga, ou seja, nos momentos em que houver a mudança entre os estados de ligado ou desligado, independentemente da polaridade da tensão que estava sendo aplicada àquela carga naquele instante. Lembrando que essa simulação e o diagrama esquemático do circuito da nossa ponte H para pequenos motores de corrente contínua
estão disponíveis para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. É só clicar em mostrar mais e fazer o download dos arquivos. Vamos agora para a bancada verificar o funcionamento na prática desse circuito. Tá aqui, pessoal, o nosso circuito da ponte H com componentes discretos. Nós estamos utilizando o transistor TBJ do tipo BC547 e nós fizemos a conexão desse circuito utilizando resistores de 1 kΩ para polarização da corrente de base de cada um dos transistores e duas chaves, como nós vimos lá na simulação. Essa chave aciona o transistor do canto superior direito e o transistor do canto inferior esquerdo, e a chave do lado esquerdo os outros dois transistores complementares. Nós estamos alimentando esse circuito com uma fonte de 7,6 volts, aproximadamente 8 volts, e veja que se eu conecto o meu multímetro no ponto onde eu tenho as cargas desse circuito, ao pressionar o botão da esquerda, eu tenho uma tensão negativa de aproximadamente 7 volts. Ao pressionar o botão da direita, eu tenho uma tensão positiva de aproximadamente também 7 volts. Ou seja, nós transformamos essa tensão contínua em uma tensão alternada através da manipulação desses dois botões. Se nós construirmos um circuito para automatizar a mudança de estado desses dois botões, nós vamos ter um circuito que vai gerar uma onda em uma determinada frequência que nós vamos ajustar. Se nós analisarmos apenas pelos LEDs, veja que ao pressionar o botão da direita, o LED amarelo acende. Ao pressionarmos o botão da esquerda, o LED azul vai acender. Vamos agora adicionar a esse circuito uma carga que vai permitir uma visualização ainda melhor dessa mudança de polaridade aqui no nosso circuito da ponte H. Essa carga é um motor de corrente contínua. Nós vimos lá no início do vídeo que se eu inverto a polaridade da tensão de um motor de corrente contínua, esse motor vai girar em sentidos diferentes. Então é isso que nós vamos verificar no nosso circuito. Entretanto, para conectar um motor, que é uma carga de natureza indutiva, ao nosso circuito da ponte H, nós vamos ter que adicionar ao circuito um elemento de proteção dos transistores, que é aquele nosso diodo de roda livre. Nós já tratamos sobre esse diodo de roda livre naquele vídeo do carrinho controlado por luz. Se você não viu, eu vou deixar listado aqui nos cards para você passar lá e dar uma olhada. Vou adicionar esses diodos agora e já volto com o nosso circuito com o motor conectado a ele. Já conectei aqui os 4 diodos de proteção para os transistores TBJ e adicionei como carga esse motor de corrente contínua acoplado a essa roda. Então nós vamos conseguir observar o sentido de giro da roda e verificarmos que realmente esse circuito é capaz de transformar essa corrente contínua que nós estamos alimentando o nosso circuito através desses dois terminais em uma corrente alternada, uma corrente que vai mudar de polaridade. Então, se eu pressiono aqui um dos botões, veja que o meu motor gira para um lado. Ao pressionar para o outro, o motor já gira para o outro. Os LEDs continuam funcionando e aí eu tenho agora o circuito com essas duas cargas, o motor e os LEDs. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!